Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Matéria de hoje é a última, capítulo 5 antes da prova, tá? Até o capítulo 5 a prova, tá? Vamos falar sobre diluição, tá? Diluição e misturas com o mesmo soluto. Essa matéria é tranquila, tá? Então, não é questão disso na prova, pelo amor de Deus, gente, tá? Dá para complicar? Claro que dá para complicar um pouco, tá? Mas vamos lá, vamos fazer as coisas. Muito bem, o que é diluição? Diluição é simples, é quando eu adiciono solvente. Aí você fala, tá, não entendi nada. Vou te dar um exemplo muito simples. Com certeza vocês já fizeram um suco, pegaram aquele maguari, né? Já compraram aquele maguari, aquele suco de concentrado, né? Você vai beber aquilo direto? Não, né? Você faz o quê para fazer esse suco? Você põe um pouquinho dele, depois adiciona água, não é? O que vai acontecer quando você adiciona água, que é o nosso solvente? A concentração do suco o quê? Diminui, né? Para você conseguir beber o suco, né? É a mesma coisa. Isso é diluição. Você adiciona água para diminuir a concentração de suco ali e você conseguir beber, né? Aquele Guaracamp que tem também, aquele mó xaropão, não é? É a mesma coisa. Você põe Guaracamp, adiciona um pouquinho lá do xarope, adiciona água, você está diluindo, você está diminuindo a concentração. Então você tem que lembrar que quando eu estou diluindo, eu estou, na verdade, a concentração está o quê? Reduzindo. Tá bom? A gente vai até mostrar um exemplo naquele esqueminha lá que eu tenho daquela simulação. Tá bom? Duas formulinhas que você vai ter que saber aqui. Tá? Eu tenho uma primeira solução. Essa solução tem uma concentração inicial e um volume inicial. Tá bom? Quando eu adiciono água aqui, você mudou a concentração e você mudou esse volume, né? Tá? E aí, para você resolver a questão, você vai ter que usar só uma formulinha simples. C1V1, C1 vezes V1 é igual a C2CF, né? Vezes VF. Tá bom? E você tem que lembrar que esse volume final é o volume inicial mais o volume de quem? Da água. Tá bom? Às vezes eu posso pedir, vai ter uma questão que eu vou pedir isso, volume da água. Você vai ter que achar o volume final e fazer o volume final menos o inicial. Tá bom? Que é só para calcular ali o da água. Tá bom? Isso é diluição. Vamos fazer aqui a simulaçãozinha rápida e depois a gente faz a mistura com o mesmo soluto, tá bom? Muito bem, muito bem. Olha aqui a simulaçãozinha aqui, né? Vai ser a da atividade complementar essa, né? Vamos fazer um exemplo aqui, vocês vão ver como vai ocorrer uma diluição. Eu vou mudar aqui de novo, como sempre, o soluto. Vou colocar, sei lá, sulfato de cobre para ficar azulzinho. Então vou botar permanganato, que fica roxo. Tá bom? Aqui tem meio litro, né? 500 ml. Vou adicionar uma certa quantidade aqui. Pum. Joguei um pouquinho aqui, tá bom? Já ficou roxinho. Concentração dele, 0,270 mol por litro, tá? Esqueci de falar, na diluição, aquelas concentrações ali C1, CI e CF, essas concentrações da fórmula, né? Você pode estar em mol por litro, mas também pode estar em grama por litro. Só que assim, se tiver grama em litro num lado, grama por litro no outro. Mol por litro no lado, mol por litro no outro. Tá aqui, né? Se aqui tiver em grama por litro, aqui vai ter que estar em grama por litro. Se tiver mol por litro aqui, aqui tem que estar em mol por litro. E os volumes, você pode botar naquelas fórmulas de concentração, tinha que estar em litro o volume. Aqui, se você botar ml e ml, não vai ter diferença, tá bom? Você pode usar direto. Voltando aqui, ó, fiz aqui um experimento, calculei a concentração aqui dele. Aí eu vou adicionar água. O que vai acontecer? Eu não estou adicionando solvente, a concentração vai o quê? Diminuir, né? Porque eu estou adicionando água. Então você viu? Era 0,270, a concentração dele diminuiu, né? E se eu começar aqui? Aí o seguinte, o inverso da diluição, a gente chama de concentração, que é o quê? Quando eu falo assim, estou concentrando uma solução, eu estou aumentando a concentração de soluto. Que é o que realmente? Tirando solvente. Como eu faço para tirar solvente? Evaporando aqui embaixo. Estou evaporando, olha a concentração aumentando aí. Ó. Porque eu estou tirando água. Eu não estou tirando o permanganato.
tá bom? Não estou tirando soluto. Tá? Era só isso, tá? Só para vocês mostrarem o quê? Adicionei solvente, o que acontece? Diminui a concentração. Diminui o solvente, tira o solvente evaporando, a concentração aumenta. Tá bom? Só isso. Vamos para a mistura com o mesmo soluto agora. Então, olha só. Misturas com o mesmo soluto. Também muito simples, tá? Você vai fazer o seguinte. Imagina que eu vou misturar duas coisas que tem o mesmo carinha lá. Vamos pensar uma coisa bem básica assim. Sal. Peguei um copo com água com sal. Botei uma quantidade lá de sal. Aí você vai pegar um outro copo com água e que tenha sal também. Aí você pega esses dois copos e joga num balde. Pum. Né? Ou seja, você misturou duas coisas com o mesmo soluto, que seria o sal. A lógica é essa, tá? Então vou botar aqui, por exemplo, aqui tem NaCl aqui, que é o sal de cozinha, né? NaCl aqui e NaCl aqui, tá bom? Visto isso, como é que a gente vai fazer isso? Fórmula, tá? Vai ser C1V1 mais C2V2 igual a CFVF. Só isso a fórmula, tá? Concentração do primeiro cara vezes o volume dele, concentração do segundo vezes o volume dele, igual a concentração final vezes o volume dele. Tá bom? É porque pensa o seguinte, se aqui tiver em mol por litro e o volume está em litro, isso aqui na verdade a gente está achando o número de mols. O número de mols de um mais o número de mols do outro, eu estou juntando os mols, vai dar o número de mols do terceiro. Tá? Sempre que você multiplica concentração vezes volume, se a concentração é mol por litro, você vai achar o número de mols. Tá? Se fosse grama por litro aqui, grama por litro vezes volume, vai dar em grama. Tá bom? É em massa disso, mais massa disso, igual a massa disso. Tá? A lógica é essa, só memorizar a fórmula, mas só enxergar que eu estou misturando o mesmo soluto. Tá? Se eu estivesse adicionando água em vez de um cara de mesmo soluto, aí é diluição. Tá bom? Vamos começar primeiro falando sobre mistura sem reação química, que é mais fácil, porque quando a mistura não tem reação, você vai trabalhar como se fosse uma diluição, né? Só que ao invés de você adicionar água, você está adicionando algo que não é o mesmo soluto do outro, mas não vai interferir na reação, tá? A fórmula vai ser a mesma da diluição. Aí vai começar a complicar, porque a gente vai falar de íon comum e mistura com reação, e aí a gente vai montar um passo a passo para vocês, tá? Então vamos começar aqui. Primeira partezinha, deixa eu diminuir aqui a minha cara. Aqui, ó, vamos para cá, pro ladinho, tá bom? Vamos começar aqui, ó. Primeira parte, mistura sem reação química. Eu botei ali, ó, será parecida com a diluição. Deixa eu botar eu aqui para cima, prefiro, tá? Então vai parecer com a diluição. Como é que vai acontecer isso, esse lance como a diluição? Ó, até ali, esse caso aqui, ó, solução 1, ele tem NaCl como soluto, né? Eu adicionei uma quantidade de água, uma quantidade de massa de NaCl. E na solução 2, ele adicionou sacarose, tá? Sacarose é esse C12H22O11, também um volume de água e uma massa de sacarose. Se você ver, quando eu juntei as duas misturas, a sacarose e o sal, que é o NaCl, eles não se misturam, tá? Eles não reagem entre si. Como eles não reagem, para eu calcular a concentração final de cada um deles, é só eu aplicar o quê? Diluição nos dois. Só fazer aquele C1V1, CFVF. Né? Lembra dessa formulinha? Vou até colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. C1V1 igual a CFVF. Tá? Sempre isso, João? Sim, sempre quando a gente tiver misturas sem reação, tá? E assim, geralmente ele vai te falar que não houve reação, tá? Mas tem que lembrar, por exemplo, sal com outro sal, normalmente não reage, tá, gente? Nesse caso é um sal e um carboidrato, também não vai reagir, tá? Então, como é que a gente calcularia isso? Vamos lá. Tá vendo aqui? Primeira parte ali, ó. A gente calculou a concentração inicial dos dois carinhas aqui, tá? Concentração, nesse caso, como a gente está falando de massa, a gente está calculando a concentração em grama por litro, tá? Não em mol por litro, tá? Então a gente calculou aqui, ó, 50 gramas está em 300 ml. Então, lembra da formulinha da concentração máxima? Concentração comum? Massa sobre volume. Então é 50 sobre 0,3 litros, que aqui é 300 ml.
calculei a concentração inicial do NaCl, calculei a concentração inicial da sacarose ali, tá? Nos dois casos, tudo bem? Então essas são as concentrações iniciais. Se eu quiser achar a concentração final de cada uma delas, é só fazer C1V1, CFVF. O volume final vai ser o quê? 800 ml, né? Aí vamos calcular aqui, ó. Muito bem, a concentração inicial está aqui, vamos fazer CIVI, CFVF. Aqui para o NaCl, concentração inicial do NaCl, 166,67, volume inicial 300. Como o volume final é 800, eu acho a concentração final por diluição, tá? Vai diminuir a concentração porque eu adicionei o volume, né? Aumentei o volume. Agora, para a sacarose é a mesma coisa, só que o que vai mudar aqui, né? A concentração da sacarose é 300 no início e o volume inicial 500. O volume final também 800. Aí eu achava a concentração final aqui, tá? E é o que vai acontecer aqui no slide. Achei a concentração inicial de cada um deles. Você viu que nos dois casos diminuiu, porque é como se fosse uma diluição. Eu estou adicionando algo que não está reagindo, mas eu estou aumentando o volume. Se eu estou aumentando o volume, a concentração está o quê? Diminuindo. A concentração aqui do NaCl diminuiu e a da sacarose também diminuiu, né? Bem simples. Vamos para mistura com íon comum. Essa partezinha de reação, sem reação química é mole. Vai começar a complicar agora. Bora. Muito bem. Mistura de íon comum. Como é que ocorre isso, mistura de íon comum? Vou dar um exemplo aqui bem simples assim, ó. Imagina que eu tenho aqui NaOH mais KOH, tá bom? Tá dando para chegar? Isso aqui é o hidróxido de sódio, isso aqui é o hidróxido de potássio. Se você enxergar aqui, aqui vai ter o íon Na+, e aqui vai ter o íon OH-. Tem que lembrar de química do primeiro ano, gente. Aqui vai ter o íon K+, e aqui o íon OH-. Você está vendo que esses dois caras, se eu fosse misturar, ele vai ter um íon comum aqui, né? E aí ele pediria a concentração desse íon. Você meio que vai ter que somar, tá bom? Só que nesses casos aqui, você vai ter que, mesmo se ele te der a concentração em mol por litro, você vai ter que achar o número de mols dele, tá? Antes, somar os mols e depois passar para volume. Sempre fazer isso, tá? Então, esse caso é um pouquinho diferente, tá? Não vai dar para fazer por fórmula, ok? Então, a gente vai ver como é que vamos fazer isso. Primeiro está falando aqui, ó, não ocorre reação entre os solutos, mas ambos possuem o mesmo íon. Esse caso aqui, quando você coloca esses caras na água, eles não ficam nessa forma. Eles ficam em forma de íon. Então fica lá o Na+, fica lá o OH-, fica lá o K+, tá bom? Então a concentração do número de mols de OH- vai diminuir, porque está em comum, tá? Só que o volume vai aumentar. Aí a gente tem que calcular a concentração de novo, tá? Então, ó, vamos precisar saber reação de dissociação. Vai precisar saber. Isso aqui, ó. Desse cara formar íons aqui, tá bom? Tem que lembrar disso. Isso aqui lembra, uma base. Base libera hidroxila, OH-. Se fosse um ácido, libera H+, tá? Se fosse um sal, libera o metal e libera o ânion, né? Tem que lembrar disso. Aí, iremos precisar achar o número de mols de cada íon antes. Atenção com essa última parte, importantíssima, tá? Então, vamos precisar achar o número de mols de cada um. Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu tirar minha cara daqui. Vamos ver se aqui vai ficar bom aqui. Bora. Misturando 100 ml. Vou tentar fazer com vocês aqui. 100 ml de solução de 0,1 mol por litro de KCl. Então, ele está misturando KCl. E o KCl, se você dissociar ele, forma K+, que é o metal, ele fica positivo, e o cloro fica -1. Por que o K é mais 1? Ele é mais 1 porque ele está na primeira família, ele está na família 1A, né? É só olhar a tabela periódica. É o metal alcalino. Então ele libera e só perde um elétron, mais 1. E o cloro fica -1, tá? O outro cara é o MgCl2. Só que o magnésio, ele é mais 2, porque ele é da família 2A. E aí ele vai liberar o cloro -1, um 2 aqui, porque tem 2, é MgCl2, né? Olha só o íon comum aqui, ó. Tem cloro aqui, né?
Teria que fazer essa conta, tá bom? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Ele quer a concentração de todos os íons, tá, gente? Desse cara e desse cara, tá? Vamos fazer aqui. Então, ó, fiz a reação de dissociação, tá aí, né? Tá igualzinho que eu fiz aqui, né? Mas só que aqui tá mais bonito, né? Fiz a reação de dissociação. O que vai acontecer? Vamos ter que achar o número de mols de cada caso, tá bom? Vamos começar, ó, cálculo de número de mols, né? Aqui a gente fez por fórmula, tá? Vou até apagar aqui e eu vou mostrar um outro jeito de fazer isso, por regra de 3, tá? Porque nesse caso tá assim, você tem que lembrar aqui, pela fórmula, que molaridade é igual a número de mol sobre volume. A gente falou disso no capítulo 2. Ele me deu do KCl a molaridade, que é 0,1, e o volume, que é 100 ml, que você vai passar para litro, fica 0,1. Aí, se você multiplicar aqui, você acha o número de mols. Foi o que ele fez, entendeu? Aí, achei aqui. Mas você podia fazer assim também, ó. A concentração é 0,1 mol por litro. Então, é 0,1 mol em 1000 ml. Só que eu não tenho 100 ml. X aqui. Vai dar a mesma coisa, 0,01. Tá bom? Ok? Então, isso aqui. A mesma coisa você pode fazer para o MgCl2. Você vai achar o número de mols do MgCl2. Tá bom? Como? Também é 0,1 mol por litro de MgCl2 em 100 ml. É a mesma conta, tá bom? Então, 0,1 mol para 1000 ml, X para 100. Ou você usa na fórmula 0,1 aqui, 0,1 aqui, multiplica aqui, vai dar 0,01. Tá bom? Então, primeiro caso, a primeira parte, a gente achou o número de mols dos dois sais. Tá? Muito bem. Vamos continuar aqui. Achei o número de mols dos dois sais. Agora, você vai ter que saber um pouco de estequiometria aqui. Muito pouco aqui nesse caso. Por quê? Pelo seguinte, o KCl está liberando 1K+, e 1Cl, né? Não é tudo de 1 para 1? Então, quando você põe 0,01 mols de KCl, aí eles vão virar íons. Vai liberar a mesma proporção, tá bom? Então, vai ser 0,1,0,1, tá? Nesse caso. É como se fosse assim, ó. Você tem o KCl aqui, liberou o K+, liberou o Cl-. Um KCl, um cloreto de potássio, liberou. Um cara desse formou 1 e 1, né? Então, a proporção é o quê? De 1 para 1 todo mundo. Então, isso aqui é 0,01, aqui também é 0,01 e aqui também é 0,01, tá bom? Então, eu achei o número de mols dos íons aqui. Tá bom? Então, primeira parte, achamos o número de mols dos sais. Nesse caso, dos sais ali, né? Depois fizemos a estequiometria. Qual é a diferença aqui, João? A lida do cloro aqui embaixo do MgCl2. Por quê? Cada MgCl2 está formando 2 cloretos ali, né? Então, você tem que multiplicar por 2 também, tá? Tipo, de 1 para 2, se é 0,01, é 0,02. Estequiometria isso, né? Tá bom? Então, a gente achou o número de mols de cada um dos casos aqui. Tá? Acabou? Não, porque ele quer a concentração de cada um deles. Então, o que agora a gente já sabe? Que na nossa mistura, nós temos 0,01 mols do K+. A gente tem do magnésio também 0,01 mols. Só que o do cloreto, eu tenho 0,01 da primeira reação e da segunda eu tenho 0,02. Então, eu tenho somados 0,03 mols. Entendeu? Porque esse cara é o íon comum. Eu tenho que somar. Tá bom? Achando tudo isso com o número de mols, eu vou passar para a concentração. Como assim? Eu não misturei duas coisas, cada um tinha 100 ml, né? Agora eles têm quanto? 200. Se ele tem agora 200 ml, eu passo para mol por litro. Posso usar aquela formulinha da molaridade número de mols por volume. Aqui, né? Que é aqui, ó. Molaridade do K+. Põe 0,01 aqui, que você achou o número de mols. Divide pelo volume, que é 200 ml, que você vai passar para litro, 0,2. Magnésio, mesma coisa. Cloreto, mesma coisa. Só que o cloreto é 0,03 por 0,2. O volume vai ser igual para todo mundo, né? Porque está na mistura. E aí você resolvia a questão.
Vou mostrar aqui. Tá tudo aqui, ó. Achei o número de mols aqui. Aí eu fiz molaridade igual ao número de mol sobre volume. Calculei todo mundo. Deixa eu tirar minha cara da frente. Calculei para todo mundo ali. E achei a concentração de cada íon, tá bom? Já complicou, né? Tava mais fácil na diluição, aquelas formulinhas. Esse aqui você tem que entender o que está acontecendo. Então vamos recapitular. Íon comum. Se ele te dá uma mistura e você vê que tem o mesmo cara nas duas, o mesmo íon nas duas coisas que você vai misturar, primeiro, acha o número de mols de cada carinha que você está misturando. Depois, faz a dissociação, transformar em íon, e a estequiometria para ver quantos mols tem de cada um. E depois, divide pelo volume final, tá bom? É chatinho? É chatinho, tá? Trabalhoso, tá? Então preste atenção nessa matéria. Vamos para a próxima. Mistura com reação. Aí o bicho pega. Porque na mistura com reação, primeiro, você tem que saber reação, fazer reação química. Primeira coisa. Outra coisa, você tem que ver o que está enxergando, o que está acontecendo. E geralmente vai ser coisa para neutralizar. Como assim? Geralmente a gente vai pegar um ácido e uma base e vamos reagir eles dois. Tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, de ácido base. O que vai acontecer? Tá? Por exemplo, eu peguei HCl mais NaOH. Tá bom? HCl mais NaOH. O HCl, ele é um ácido, porque ele tem H+. E aí aqui tem um cloretozinho aqui. O Na é um cátion e ele vai liberar hidroxila. Ele é uma base aqui, né? Ácido, base. O que vai acontecer? Ácido e base sempre formam o quê? Sal mais água. Então, o que vai acontecer? Esse hidrogênio e essa hidroxila aqui, que foram liberados, vão formar aguinha. Né? Isso aqui forma água. E aí vai formar o NaCl. Tudo bem? Isso é reação ácido-base. Tá ocorrendo reação, não tá? Então, o que eu podia pedir aqui na questão? Ele pode te dar informações. Concentração desse cara, ele vai te dar um volume desse cara, pode dar um volume desse. E ele pede para você a concentração desse cara aqui. Tá? Então a gente vai ter que fazer todo um passo a passo, bonitinho, para a gente calcular isso, tá? Então, ó, segue esse passo a passo que a gente está falando aqui, ó. Representar a reação e balancear. Você tem que ter a reação e balancear a reação. Nesse caso está tudo de 1 para 1. Calcular o número de mols de cada reagente. Então, se ele me der a concentração desse cara e a concentração desse, eu tenho que achar o número de mols de cada um deles, tá? E realizar a estequiometria. Então, vamos fazer aqui sempre esses 3 passos, tá? No final desse vídeo, eu ainda vou mostrar para vocês uma experiência que a gente faz para neutralizar um ácido com uma base, tá bom? Sempre é quando tiver o mesmo número de mols. Vamos lá aqui o caso. Muito bem. Primeira coisa é a reação aqui de ácido-base, que é o que eu falei aqui. Ácido mais base forma sal mais água. Então, você está vendo aqui que você tem um HNO3, que é um ácido. Por que eu sei que ele é um ácido? Porque ele tem um hidrogênio aqui no lado esquerdo, né? E com uma base. Tá vendo que tem uma hidroxila aqui? Muito bem. Vamos fazer aqui. E aqui também embaixo também tem um ácido, que é o ácido sulfúrico, com o hidróxido de alumínio. Primeira coisa, vamos balancear essa reação, tá bom? Ó, vamos lembrar aqui que o ácido libera o H+, a base libera a hidroxila. O H+ e a hidroxila que estão aqui de vermelhinho formam água. E o ânion do ácido, que nesse caso é o Cl, e o cátion da base, que é no caso o Na, formam um sal. Tá? É isso que a gente está querendo mostrar aqui. Muito bem. Eu fiz a mesma coisa agora com as reações aqui embaixo. O que eu fiz aqui? O HNO3 liberou um hidrogênio e o NO3-. Aí chama isso de nitrato, tá? Porque isso aqui era ácido nítrico, Ico vira ato. Não sei se vocês lembram dessa matéria do ano passado. Aí agora aqui, cálcio, aqui liberou e aqui liberou hidroxila, né? Aí tem um detalhezinho aqui, eu tô só pegando essa parte aqui, essa primeira parte aqui. A parte de baixo é a mesma coisa, tá? É o quê? O número de hidrogênios do HNO3 não está igual ao número de hidroxilas do Ca ou H2, porque tem 2 hidroxilas aqui, né? Muito bem. O que a gente fez aqui? Primeira coisa, formar água. E aí vai formar o Ca+2
com NO3-. Como é que funciona isso? Por que ficou aquele NO3 ali, ó? Por quê? O Ca é mais 2. O NO3 é menos 1. Né? Aí você meio que faz o escorrega aqui, ó. 2 veio para cá e 1 veio para cá. Por isso que ficou CaNO3, 2. Tá bom? Mesma coisa ali do sulfato de alumínio, tá? Tá. Alumínio mais 3. E o SO4 menos 2, né? Que vai formar o sal. O 2 veio para cá e o 3 veio para cá. Põe em parênteses Al2SO4, 3. Tá bom? Basicamente é sempre isso que você vai fazer. E agora aqui você vai balancear. Quando você for balancear, igualei o número de águas aqui bonitinho. E aí você fez a reação. Tá bom? Tem que saber fazer isso. Um exemplo disso aqui, tá? Mistura com reação. Lembra? Eu falei que tem 3 passos mais ou menos assim. Primeiro você tem que fazer a reação em balancear, achar o número de mols de reagente e depois fazer a estequiometria e resolver o que ele está pedindo, tá? Vamos fazer isso, você vai ver que sempre é isso. Numa aula de titulometria, um aluno utilizou uma solução de 20 ml de KOH, 0,5 mol por litro, para neutralizar. Neutralizar o quê? O número de ácidos vão igualar com o número de bases e vai o quê? Vão formar tudo sal, tá? Então, ó, eu tenho KOH aqui mais ácido sulfúrico, que é o H2SO4, tá bom? Ele me deu uma molaridade e me deu um volume. Ah, não, ele quer o volume desse cara aqui, né? Ele falou aqui o quê? Que aqui tem 20 ml, ele me deu um volume, e ele me deu uma concentração de 0,5 mol por litro. A do ácido sulfúrico, ele me deu a concentração, 1 mol por litro. E ele quer o volume desse cara para neutralizar, né? Mas primeiro a gente tem que fazer a equação balanceada dessa reação para saber a relação do número de mols de cada um para eu igualar, tá? Se a reação fosse feita, o que aconteceria aqui? Ficaria água aqui no final, né? E aqui, ó, o potássio vai ficar mais K mais 1. O SO4 aqui, que vai liberar 2 hidrogênios, vai ficar SO4 menos 2, porque ele libera 2 hidrogênios. Esse 2 vem para cá, esse 1 vem para cá e fica K2SO4. Tá bom? Assim. Não vamos precisar disso na questão, mas já estamos falando. Outro jeito de fazer isso, ó. Quantos hidrogênios tem aqui? Não tem 2? Aqui tem uma hidroxila, né? Obrigatoriamente tu vai ter que ter 2 hidroxilas aqui para igualar. E aí vai formar 2 águas aqui. Eu já balanceei. Quer ver que vai ser isso aqui? Ó. Liberei aqui separei aqui os cátions dos ânions. Botei 2 aqui, por quê? Como tem 2 hidrogênios, eu tenho que ter 2 hidroxilas, então eu multipliquei por 2 o KOH e formou 2 águas. O que é importante aqui nessa reação para a gente mostrar aqui? Ó? Que 2 mols de KOH estão para 1 mol do ácido sulfúrico. Tá dando para ver aqui? Tá, né? Tá dando, né? É que ficou o SO4 horrível. Tá? Ó, 2 desse cara tá para 1 desse. Isso é estequiometria, que eu falei que a gente vai ter que fazer 1 hora, né? Anota isso é importante. Muito bem. Balanceamos a reação, primeira parte. Vamos achar o número de mols de cada um desses caras. Só que aí você fala, eu posso achar o número de mols desse cara aqui, ó, porque eu tenho volume e tenho a molaridade. Só que eu não tenho o número de mols desse. Aí a gente vai usar a estequiometria para achar, tá? Então vamos lá. Ó, cálculo do número de mols. Número de mols, molaridade vezes volume, daquela formulinha da molaridade igual a N sobre V, que a gente já viu isso, né? Como a molaridade ali é 0,5 mol por litro aqui é 0,5 mol por litro. O volume é 20. 20 ml, 0,02 litros. Passa para cá multiplicando. Achei o número de mols do KOH. Primeira parte já feita, tá? Como eu tenho que eu achei o número de mols do KOH, 0,01, não é? Só que não é 2 mols de KOH para 1 de ácido.
Então, se eu tenho esse número de mols aqui, X para cá. Quando você fizer, vai dar 0,05 mols de ácido sulfúrico. Olha aqui, ó, embaixo. Tá bom? Fiz aqui exatamente isso aqui que eu montei, tá aqui. Tá aí em vermelhinho, tá? 2 para 1, 1 para 0,01 aqui, X aqui. Só que tá ao contrário ali, né? Achei o número de mols do ácido sulfúrico. Beleza. O que isso significa, gente? Que para eu neutralizar esse número de mols aqui, esse 001 de KOH, para eu neutralizar isso, eu preciso de 0,05 de ácido sulfúrico. Tá bom? Agora a gente vai o quê? Achar o volume disso. E como a gente vai achar o volume disso aqui, ó? Vamos lá. Tem o número de mols do ácido sulfúrico, que é 0,05, né? Tem o número de mols do ácido sulfúrico aqui, 0,005. Eu tenho a molaridade do ácido sulfúrico, 0,1 mol por litro. Com isso, eu acho o volume pela mesma fórmula, né? Posso achar pelo quê? N igual a N vezes V, né? Número de mols, molaridade vezes volume. Número de mols está aqui, molaridade está aqui, eu vou achar o volume, tá bom? Ou de outro jeito, aqui nesse caso ali achou, ó, o volume deu 5 ml ali, tá vendo? Pela formulinha aqui, pela conta. Eu podia fazer de um outro jeito. Concentração, por regra de 3, vou fazer por regra de 3 aqui, ó. Não é 0,1, não é 0,1 mol por litro, é 1 mol por litro, né? Aqui, ó. Se eu tenho 1 mol por litro de ácido sulfúrico, então é 1 mol está para 1000 ml. Como eu tenho esse número de mols aqui que eu calculei para neutralizar, X para cá, tá bom? Quando você multiplicar aqui cruzado, o X vezes 1, X. 1000 vezes 0,005 dá 5, ou seja, 5 ml. Aí achei o volume.